Olá, gente, bom dia, bem-vindos todos. O pessoal está aí entrando aos pouquinhos, a gente vai dando início aqui ao nosso webinar. Um prazer receber vocês aqui hoje, sempre muito positivo aí a gente ter contato com vocês. Eu queria pedir para, se possível, principalmente as pessoas que se inscreveram não com o e-mail da empresa, né, mas que se inscreveram com algum Hotmail, Gmail, etc., se identificar com a empresa que trabalha, só para a gente saber, assim, a gente sempre faz um estudo bem completo das pessoas que participam das nossas iniciativas, então seria super legal se vocês puderem se identificar aí no chat, tá? Bom, como parte da nossa função, né, da função da BVD de promover a venda direta e divulgar as nossas forças, a gente traz aqui para vocês hoje esse estudo preparado pela Tendências Consultoria, uma das maiores e melhores consultorias aí do Brasil, né? E a gente preparou, a Tendências preparou, a pedido da BVD, no final do ano passado, esse estudo de tendência, de impacto da venda direta tanto social quanto econômico, né? Então, eu vou apresentar aqui para vocês a Isabela e a Alessandra, e elas fizeram um compilado, um resumo aí do estudo, que elas passaram meses trabalhando aí em cima das informações, um estudo bastante completo, que fica lá disponível na íntegra, tá? Lá na nossa área restrita de associados, e que está super à disposição para quem quiser conhecer na íntegra. E hoje o que elas vão trazer aqui é um resumo, né, uma parte que a gente considerou aí não mais importante, né, mas que para fazer uma linha de raciocínio agora nesse dia de hoje, e, de novo, fica lá à disposição para vocês o estudo completo. Esse webinar vai ficar gravado, então, caso vocês queiram indicar, assistir de novo, indicar para outras pessoas, fiquem super à vontade. Mais um da série que a gente prepara aí para ficar disponível para os nossos associados. E agora, sem mais delongas, eu quero apresentar aqui para vocês a Alessandra Ribeiro e a Isabela Tavares, que nessas alturas já entendem tudo de venda direta, porque estudaram o nosso setor a fundo aí, e vão trazer aqui para a gente, então, todas essas informações tão bacanas aí que a gente conseguiu compilar. Acho que vale dizer aqui, assim, para que a BVD usa esses estudos, né? Basicamente, assim, o importante, todos os dados que podem promover e mostrar para governo, para a imprensa, a força do nosso setor e a importância do nosso setor, nos interessam. Então, a gente está constantemente trabalhando e estudando o setor, medindo o que é possível, né? O nosso setor, exatamente para levar essas informações para governo. Semana que vem a gente vai estar em Brasília, para governo federal, estadual, municipal, enfim, ao que é necessário aí para apoiar as nossas reivindicações, os nossos pleitos aí junto ao governo. Então, eu quero dar a palavra aqui para, acho que a Alessandra vai começar, né, para a Alessandra, e vocês fiquem super à vontade, se quiserem mandar pesquisas, participar aí pelo chat, tá? A gente gostaria muito que vocês participassem, dessem a opinião, as sugestões de vocês aí. Então, passo a palavra para vocês. Alessandra e Isabela, fiquem à vontade. Obrigada, Adriana. Bom dia a todos. É um prazer fazer essa conversa com vocês. A gente ficou muito feliz na Tendências de poder realizar esse trabalho, que é um trabalho muito core, né, do que a gente faz na Tendências, né? Assim, utilizar todo o instrumental econômico e todas as pesquisas econômicas, né, para a gente extrair informações e aí aplicar, né, para determinados segmentos, no caso aqui, o segmento da venda direta. Bom, a Isabela compartilhou a apresentação, eu vou fazer a parte inicial da apresentação e depois a Isabela entra nos detalhes. Bom, nessa linha de utilizar todo o instrumental que a gente tem, né, o instrumental econométrico, todo o instrumental econômico, e as principais pesquisas públicas que nós temos disponíveis, e para esse trabalho especialmente nós utilizamos muito as pesquisas do IBGE, relacionadas à PNAD, para olhar toda a parte da ocupação, né, dessas pessoas, principalmente dos representantes.
a pesquisa do comércio varejista também, que traz muitos insights aqui para a gente, e através da correlação dessas pesquisas, a gente conseguiu extrair, né, a importância socioeconômica do segmento da venda direta. Então, só eu vou dar aqui alguns highlights, a Isabela vai detalhar para vocês um pouco mais, mas só para vocês terem uma ideia, pelo cruzamento desses dados, né, a gente conseguiu extrair que o segmento de vendas diretas representa mais ou menos 0,7% do PIB total e 1,1% do PIB das famílias, do consumo das famílias, né? Ou seja, tem uma relevância aqui bastante, né, importante. Quando a gente olha especificamente, né, para os representantes cadastrados, nós temos aí cerca de 4 milhões de representantes cadastrados. E quando a gente faz esse cruzamento com os dados da PNAD, né, olhando inclusive a subcategoria de vendedores a domicílio, a gente vê que isso representa basicamente quase 14% de toda a ocupação da categoria de vendedores, né? Olhamos aqui também no detalhe e observamos a elevada participação da contribuição previdenciária dos representantes. A maioria desses vendedores diretos são mulheres e pertencentes às classes D, E e C, que inclusive essa parte nós fizemos todo um cruzamento com um trabalho que a Tendências faz de classes de renda para mostrar a relevância dessa fonte de renda para as classes D, né? Especialmente para as classes, essas mulheres das classes D, E e C, que inclusive são as mais representativas do Brasil em termos de número de domicílios. Então, foram esses cruzamentos que permitiram, né, a extração da importância aí do segmento das vendas diretas, tanto do ponto de vista da atividade econômica, quanto do ponto de vista do seu papel mais social, inclusive, né? Então, a Isa vai explorar aqui os dados, isso vai ficar bastante claro. Eu vou passar aqui um breve contexto, todos vocês já têm muito isso na cabeça, mas acho que é só para passar os grandes números, né? A gente, nessa parte inicial, mais contextualizou, vendo um pouco da performance do segmento de vendas diretas, em termos de volumes de negócios, observando os dados anuais desde 2014, né? Como a Adriana comentou, o trabalho foi feito no final de 2021, então ainda não tinha pegado o ano fechado de 2021, por isso que ainda não temos o ano aqui fechado. Mas o fato é que, como vocês podem ver pelo volume de negócios das vendas diretas, a gente tinha uma tendência de queda desde 2014, né? Que foi interrompida em 2020, né? Naquele primeiro momento mais drástico da pandemia. E por que foi interrompido, inclusive com um crescimento de 5,7%, né, como vocês podem ver, porque a gente, na avaliação aqui, viu que o segmento realmente acabou se favorecendo, né, das restrições impostas à mobilidade, né, a mobilidade das pessoas, as pessoas passaram a consumir menos serviços, não puderam sair tanto e passaram a demandar mais bens efetivamente. E isso acabou favorecendo o segmento que, além de estar muito focado também em bens, né, ele tem toda já uma estruturação, né, de comunicação por canais digitais, né, e a maior possibilidade mesmo do trabalho remoto, né? Então, a gente viu esse impacto importante para o segmento já em 2020, revertendo essa tendência de queda que vinha desde 2014. E olhando pelas principais categorias, né, a principal categoria em termos de participação é realmente a categoria de cosméticos e cuidados pessoais, com uma participação um pouco acima de 73%, né? Como vocês podem ver, seguido de produtos do lar, com uma participação na casa aí de 16%. Bom, aí passando aqui para contextualizar, inclusive comparando, né, com os números do IBGE de atividade econômica, especialmente aqui do comércio varejista, nós pegamos a pesquisa mensal de comércio do IBGE, excluímos toda a parte de combustível e lubrificante para fazer uma comparação aqui que tem mais sentido, né? E também, como vocês podem ver, desde 2014, o volume de vendas diretas, né, ele tinha uma performance pior do que as vendas do comércio varejista, as vendas apuradas pelo IBGE.
No ano de 2020, entretanto, tivemos aqui uma mudança também importante, né? O segmento de vendas diretas teve uma performance, inclusive, melhor que o apontado pelo segmento varejista, excluindo essa parte de combustíveis e lubrificantes, que foi um segmento, inclusive, né, a parte do comércio, que se favoreceu muito também com a pandemia, diante dessa mudança na cesta de consumo, né? Tendo uma cesta de consumo mais focada em bens e menos em serviços por causa das restrições impostas pela pandemia. Inclusive, no próximo gráfico, a gente traz bem essa comparação, que é esse gráfico da esquerda, né? A gente mostra a pesquisa mensal de comércio, que é essa linha, né, um pouquinho mais rosa, quase vermelhinha, com a linha azul, que é a pesquisa de serviços, né, voltados aqui às famílias, que sofreu muito, vocês podem ver naquele primeiro momento mais dramático da pandemia, que foi lá em março, abril, e voltou, mas voltou muito devagar, né? As pessoas muito receosas em saírem, consumirem, irem para bares, restaurantes, qualquer tipo de turismo. Então, isso realmente deu um suporte importante para toda essa parte de bens, né? Muito evidente no comércio varejista, e que foi ainda mais importante para o segmento de vendas diretas, né? E um outro elemento, além das restrições e que favoreceu essa mudança na cesta de consumo, a gente observou a importância também das transferências sociais, como o auxílio emergencial, né? Lembrando que o auxílio emergencial ele foi muito relevante em 2020, teve uma redução em 2021, mas ainda mesmo em 2021 teve um papel relevante. E isso favoreceu especialmente regiões como o Sudeste e Nordeste, pelo número, né, de famílias que receberam o auxílio. Então, além das mudanças impostas pela pandemia, né, no consumo, a gente teve as transferências sociais, que foram realmente importantes para alavancar o segmento de vendas diretas, e depois a Isa vai mostrar aqui com mais detalhes, mas especialmente para essas classes sociais, né, a D, I, E C, mas especialmente a D e E. Bom, acho que, enfim, é só esse breve contexto mesmo, para vocês entenderem o que foi feito no trabalho, o que a gente usou, esse contexto do segmento das vendas diretas, cruzando com os dados oficiais, principalmente do IBGE. E agora eu passo a palavra para a Isa, para digerir aqui com vocês o detalhamento todo do trabalho e como a gente também chegou nesses números. Por favor, Isa. Bom dia, obrigada, Lê. Bom dia a todos. Então, a gente vai passar agora a falar um pouquinho sobre a relevância econômica, mostrando os dados de participação das vendas diretas, tanto no comércio quanto no PIB, olhar um pouquinho o mercado de trabalho dos representantes, o perfil desse representante e terminar mais olhando um pouco sobre as vendas diretas por regiões do Brasil. Então, para começar, aqui a gente trouxe, como a Lê comentou, né, a gente estava olhando os dados do IBGE, do comércio varejistas, e pegando a pesquisa anual do comércio varejista, a PAC, do IBGE, a gente consegue ver qual foi a receita operacional do comércio e olhando com os dados da BVD, como que foi o volume de negócios das vendas diretas representando dentro do comércio varejista. Nesse gráfico da esquerda, a gente tem o volume de negócios das vendas diretas e essa bolinha laranja, a participação que as vendas diretas têm dentro do comércio varejista. Entre 2013 e 2020, é uma participação de praticamente 6% do volume de negócios da venda direta dentro do comércio varejista, e nesse período, as vendas diretas elas movimentaram praticamente 46 bilhões por ano, né? Então, é um movimento bem grande. Para as vendas do comércio varejista, a receita, a gente tem que o movimento foi de 789 bilhões. Então, as vendas diretas, elas têm uma representação grande. Em 2020, teve um crescimento nessa participação. Pelo que a gente pôde ver, as vendas diretas, elas desempenharam melhor do que o comércio varejista, então tem essa participação um pouquinho crescente, mas ao longo dos anos é uma participação relevante dentro do comércio varejista. Quando a gente abre por categoria das vendas diretas, como a gente pode ver, os cosméticos e cuidados pessoais são os mais representativos dentro das vendas diretas. E isso também ocorre quando a gente olha qual é a participação desses segmentos, dessas categorias, dentro dos segmentos correspondentes do comércio varejista. A parte de cosméticos e cuidados pessoais representou em 2019 cerca de 22%.
Mas uma coisa que é interessante é que a gente vê crescimento de participação dentro das vendas diretas de outras categorias e principalmente de produtos do lar, né, que chegou aí a praticamente 16% em 2020. E isso também ocorre um crescimento quando a gente olha a participação dentro do comércio varejista. O Produtos do Lar, ele passou de uma participação de em torno de 5% em 2013 para praticamente 6% em 2019. Então, essa categoria ela tem crescido a importância nas próprias vendas diretas e quando a gente olha também a participação dentro do comércio varejista. Então, aí tem esse mix aí de categorias que vem mostrando esse crescimento. Bom, um dos desempenhos que a gente viu em 2020 que foram bem favoráveis para o comércio varejista foi a maior participação das vendas online dentro do comércio. Isso aconteceu porque as próprias restrições impostas pela pandemia, fechamento de lojas físicas, isso ajudou a impulsionar o varejo eletrônico. O varejo eletrônico ele já vinha ganhando participação, é um crescimento constante desde 2010 até 2019, em termos de faturamento, mas em 2020 a gente viu esse faturamento ele crescer ainda mais, né, impulsionar por conta de todas as medidas restritivas, da menor participação. E em 2020, o faturamento do e-commerce ele cresceu 35% em relação a 2019, isso já em termos reais, né, já descontando a inflação. E isso também mostra um aumento na participação do e-commerce dentro do comércio varejista. Uma participação que em 2020 chegou a 9,6%. A gente vê, né, os dados de 2018 e 2019, que tem, né, um aumento de participação ao longo dos anos, mas que em 2020 isso deu um salto, né? A participação ela subiu ainda mais para 9,6%. E olhando 2021, aqui com dados de janeiro até maio, a gente vê que a participação ela continuou crescendo. No começo de 2021, tiveram algumas restrições adicionais por conta do agravamento da pandemia, então isso ajudou também, de certa forma, o e-commerce, mas mesmo assim você vê uma tendência, uma mudança de hábito com essa participação ficando mais em torno aí desses 12%, que não deve voltar aí porque a gente viu em 2019 e 2018. Então tem uma mudança de hábito das famílias consumindo mais pelo varejo eletrônico, que foi impulsionado aí por todo o quadro pandêmico. E olhar essa presença digital é muito importante também para as vendas diretas, porque um dos meios de vendas é o canal digital, até por isso, por ter essa presença digital, que as vendas diretas tiveram um desempenho melhor em 2020 do que outras categorias de vendedores, depois a gente vai mostrar um pouquinho a perda de outros vendedores, então a gente vê que essa presença digital é importante e que nas vendas diretas isso já ocorre. Aqui, pela pesquisa da BVD com os próprios representantes, a gente vê que o ambiente digital já as vendas desses ambientes digitais já é 54% em relação ao ambiente físico. Então, uma participação do ambiente digital nas vendas maior do que a gente tem no ambiente físico. E essas divulgações dos representantes, ela ocorre tanto por WhatsApp, mídia social, mas tudo relacionado a essa parte mais digital. Então, a presença digital nas vendas diretas é bem importante e a gente vê que o próprio comércio varejista mostra isso. O quadro da pandemia só impulsionou, só acelerou esse movimento, que é bem importante aí para as vendas do varejo de forma geral. E aí, para finalizar essa parte de relevância econômica, a gente tem a participação das vendas diretas dentro do PIB. Nesse primeiro gráfico da esquerda, a gente vê a participação do comércio varejista no PIB, que é uma participação que em 2020 chegou a 12%. E no outro gráfico da direita, a gente tem as vendas diretas, né? E aí a participação no PIB total, né, como a Ale já comentou lá na introdução, é uma participação que em 2020 chegou a 0,7%. E quando a gente olha o PIB de consumo das famílias, essa participação sobe para 1,1%. Em 2020, teve um crescimento de participação tanto do comércio quanto das vendas diretas dentro do PIB, isso porque, como a gente viu, o comércio e as vendas diretas tiveram um crescimento no volume da receita em 2020, enquanto o PIB teve uma queda, né? O PIB em 2020 ele caiu 3,9%, então teve um aumento de participação dentro, mas é uma participação que ao longo dos anos ela mostra aí uma constância, né, em 0,8%, 0,9%, e é uma participação relevante dentro do PIB das vendas diretas, né?
E aí, entrando um pouquinho sobre o mercado de trabalho dos representantes, ainda pela pesquisa da BBD, a gente vê que em 2020 tinham mais de 4 milhões de representantes comerciais cadastrados e que a maior parte desses representantes, cerca de 60%, vendiam mais de uma categoria de produtos. Então, é uma participação aí, um número crescente. Em 2020 aumentou esse número de representantes e vendendo aí mais de uma categoria, né, que tem essa dinâmica das vendas diretas de poder vender diversas categorias. E aí, para entrar um pouquinho sobre o mercado de trabalho e olhar um pouquinho sobre a relevância que essas vendas diretas têm dentro do mercado de trabalho, a gente olhou os dados da PNAD, do IBGE, e pegou a subcategoria de vendedores a domicílio. Essa categoria, os representantes estão dentro, mas não é só, né? Tem outros representantes que não entram na pesquisa por conta de ter outra ocupação principal, ou de não estar cadastrado como pessoa física. Então, tem alguns representantes que não estão classificados aqui, mas para trazer uma proxy, para trazer aí como que isso se reflete, né, na ocupação total e dentro da categoria de vendedores, a gente trouxe aqui os dados da PNAD de vendedores a domicílio. Os gráficos, eles mostram aqui a participação que esses vendedores a domicílio têm dentro da ocupação total e dentro do grupo de vendedores. Na ocupação total, os vendedores a domicílio representam cerca de 2%, isso no primeiro trimestre de 2021, que é até onde a gente vai o gráfico. E quando a gente olha a categoria só de vendedores, essa participação já cresce para em torno aí de 14%. E o que é interessante, a gente vê o crescimento ao longo dos últimos anos, né, desde 2012 até o primeiro trimestre de 2021, um crescimento da importância da participação desses vendedores a domicílio, tanto na ocupação total, quanto na categoria aí de vendedores de forma geral. E aí, dentro dessa categoria de vendedores, a gente tem, além dos vendedores a domicílio, vendedores ambulantes, motoboys, vendedores de mercadorias, todos os tipos aí de vendedores classificados na pesquisa do IBGE. Em termos de rendimento, utilizando a mesma métrica de olhar os vendedores a domicílio, a gente vê que em 2020 a renda média dos trabalhadores nessa categoria ela cresceu 2,7% e alcançou R$ 1.500 ao mês no último ano, né, no ano de 2020. E isso também aconteceu com a renda média de todos os trabalhos, que também cresceu em 2020, cresceu aí 4,6% e alcançou R$ 2.600. Passando um pouquinho pelo contexto que a gente tem de mercado de trabalho, para entender a importância que tem essas vendas diretas para os representantes, aqui a gente tem os gráficos da população ocupada e da renda média. A gente vê que em 2020, bem no começo da pandemia, teve um choque bem forte com a população ocupada, uma queda bem drástica, isso porque tiveram todas as medidas restritivas, então parte das ocupações não conseguiram trabalhar porque ficaram em casa, outras aumento das demissões no começo da pandemia, até vierem as medidas, né, de ajuda e auxílio ao emprego. Então, a ocupação ela perdeu bastante. E a recuperação depois desse choque inicial, ela foi muito gradual. Aqui a gente tem dados até junho de 2021 e a gente vê que o nível de ocupação até o meio do ano passado, ele não tinha voltado ao pré-pandemia. Então, é uma recuperação que ocorre no mercado de trabalho, mas uma recuperação muito gradual e com condições muito deterioradas. Isso porque quando a gente olha a renda das famílias, a gente vê que atualmente, né, em 2021, a renda estava caindo, né, e aí em níveis bem reduzidos. Em 2020, a renda média, ela aumentou no primeiro momento, mas isso mais pelo efeito composição que a pesquisa tem, porque diversos empregos foram impossibilitados de trabalhar, então isso acaba saindo da pesquisa, e esses empregos que não conseguiram continuar eram pessoas aí que ganhavam, né, uma renda média menor, então quando sai da pesquisa, a renda média acaba aumentando um pouco, né? Então esse primeiro momento é pelo esse efeito composição. Mas aí, à medida que as atividades vão normalizando, vai voltando tudo, a gente vê que a renda ela começou a cair, então tem uma queda aí bem forte da renda em 2021 como um todo, então as condições de mercado de trabalho estão bastante deterioradas.
quando a gente olha até agora, né, atualmente, que a gente tem dados até o final de 2021, a gente vê que a ocupação só no final do ano conseguiu voltar para os níveis de 2019, né? Então é uma recuperação que foi bastante gradual e a renda ela continuou caindo o ano de 2021 inteiro. Então terminou aí em níveis mínimos históricos. E isso mostra que, apesar de ter uma recuperação do mercado de trabalho, ter avanço da ocupação, essas condições com a renda muito baixa, um trabalho aí muito com porta de entrada muito para a informalidade, são condições de trabalho bastante deterioradas. E isso mostra a relevância de ter uma ocupação como fonte alternativa de renda, que é um pouco do que a gente vê com as vendas diretas, né? Que acabam se tornando aí essa fonte complementar de renda, e no contexto que a gente tem de mercado de trabalho do Brasil, isso faz todo o sentido de se pensar, né? E aí, o que a gente tem aqui é as transferências do auxílio emergencial. O auxílio emergencial, em 2020, ele foi muito importante para as famílias de baixa renda, para continuar aí tendo um orçamento familiar, principalmente para famílias que perderam seus empregos, eram impossibilitadas de trabalhar. Aqui a gente trouxe um comparativo de diferentes subcategorias de vendedores. Então, tem os vendedores a domicílio, comparando com motoboys, entregadores de mercadoria e vendedores ambulantes. A gente pode ver o recebimento, a média de recebimento do auxílio emergencial em cada categoria e a proporção dentro da categoria quem recebeu o auxílio. Pelos dados, a gente vê que a parte de vendedores a domicílio, que são os representantes de vendas diretas, eles receberam um menor volume, né, em reais, a média foi menor, e a proporção dentro da categoria também foi a menor entre os demais vendedores. E vendedores ambulantes, já pelo outro lado, tiveram aí a maior participação e a maior média de recebimento do auxílio emergencial. E isso conversa muito com o que a gente vê também dos próprios efeitos que as medidas restritivas tiveram em cada categoria, com os vendedores a domicílio, com a presença digital, conseguindo manter, de certa forma, mesmo que bem reduzido o volume, por todos os efeitos aí no consumo, mas conseguiram manter, de certa forma, as suas vendas, enquanto vendedores ambulantes não. Então, tem os efeitos aí que o auxílio emergencial mostram do próprio quadro pandêmico, né? Isso com os dados do auxílio de 2020. E aí, entrando um pouquinho sobre o perfil do vendedor direto, para entender um pouco qual categoria que eles estão, como que eles estão até em representação no Brasil, pela pesquisa da BVD, a gente vê que a maior parte dos representantes, eles estão na categoria, nas faixas de renda da classe B e E e na classe C. E uma pequena parte na classe A e na classe B. Aqui pela tabela a gente tem o critério de faixa de renda, né, quais são as categorias que essas classes estão. Então a classe D e E, que é a maior parte, é uma renda familiar de R$ 3.100, né, um pouquinho mais que isso. E aí, quando a gente olha também a pesquisa, a gente vê qual é a importância para essas famílias de faixa de renda mais baixa ter esse trabalho com a venda direta, essa representação. A maior parte dos representantes mostram, né, falam que o motivo de se trabalhar com venda direta é a fonte complementar de renda, para praticamente 70% aí, dos representantes, fonte complementar de renda é um dos motivos, um motivo principal para você trabalhar com a venda direta. E isso também condiz quando a gente olha que a responsabilidade financeira de quem trabalha com venda direta ou é da própria pessoa ou ela divide com outra pessoa. Então, essa importância no orçamento familiar, principalmente dessas famílias com renda mais baixa, é também para ajudar, né, para ser um adicional financeiro no próprio domicílio. O peso desses ganhos, para a maior parte dos representantes, é em torno de 10% a 50% da renda familiar, para 52% dos representantes. Então, é uma importância muito grande que tem dentro do orçamento familiar e como fonte complementar de renda. Para relacionar esse perfil do vendedor direto que a gente traz pela pesquisa da BVD com o que a gente vê no Brasil em termos aí de classes de renda, a gente trouxe aqui pela pesquisa da Tendências, que junta as diversas fontes públicas, o IBGE, Ministério da Economia, Ministério da Cidadania, entre outras, como que está situada as classes de renda em termos de domicílio e em termos de fatia de renda do país. As classes mais baixas, a D, E e a classe C, elas são as mais representativas em termos de número de domicílio no Brasil. Mas quando a gente olha a massa de renda, elas têm as menores proporções em termos de fatia de renda.
E isso é o contrário do que a gente vê na classe A, que ela tem uma participação bem pequena em termos de domicílio, mas quando a gente olha a massa, ela é a maior participação. Então, isso mostra aí uma desigualdade muito grande que a gente vê em termos de número de pessoas e as fatias de renda, né? E aí isso conversa bastante com o que a gente vê nos próprios representantes pela pesquisa. E aí, para poder mostrar um pouquinho sobre como funciona esse consumo e reforçando a atuação da venda direta como importante fonte complementar de renda, aqui a gente tem um indicador que é o indicador de renda disponível por faixa de renda. Esse indicador de renda disponível, ele pesa as despesas com orçamento, as despesas com itens essenciais das famílias, e aí em itens essenciais a gente tem alimentação no domicílio, educação, transporte, aí dentro de transporte tem tanto o transporte público quanto combustíveis para veículos, tem a parte da saúde, habitação, que tem energia elétrica, aluguéis, e a parte de comunicação. Esses itens essenciais, pegando pela pesquisa de orçamentos familiares do IBGE, eles têm um certo peso em cada classe de renda. Na classe D e E, esses itens eles representam cerca de 80% do orçamento que essas famílias ganham vão para consumo desses itens essenciais. E o que sobra, né, cerca de 20% que sobra para consumo de outros itens. E é esses 20% aí que esse gráfico está mostrando. A diferença do peso de itens essenciais dentro do orçamento familiar para cada faixa de renda. Então, a gente tem que as faixas D e E, a faixa C, elas têm um peso muito baixo aí, que elas têm disponível para gastar com outros consumos, então, outros bens, serviços para famílias, de forma geral, enquanto a gente vê a classe A, a maior parte do seu orçamento vai para esses consumos de outros bens, e é um valor ainda acima da média nacional, né? Então, o Brasil é em torno de 42% que vai para outros itens de consumo, e a classe A é em torno de 52%, enquanto a classe D e E é em torno aí de 22%, isso com os dados de 2020. Então, a gente vê aí uma diferença, né, nesses dois slides que a gente mostrou agora, uma diferença muito grande do perfil socioeconômico do Brasil entre as faixas de renda, e quando a gente olha o perfil da venda direta, os representantes, a gente vê que a atuação deles está mais nessas faixas mais baixas, e conversa bastante com a pesquisa de ser uma importante fonte complementar de renda, até quando a gente olha a composição do orçamento, esses gastos, que é mais pressionado aí para essas faixas de renda mais baixa. Então, mostra aí como que é importante a venda direta como atuação de fonte complementar de renda, principalmente para essas famílias que já têm um orçamento aí mais comprometido com esses itens. E aí, aqui a gente trouxe um pouquinho sobre o perfil do vendedor direto, comparando aí com algumas categorias da ocupação total, e aí olhando de volta os dados da PNAD de vendedores a domicílio. Então, aqui a gente tem o nível de instrução, a gente vê que para as vendas diretas, quem tem ensino médio completo ou equivalente representa quase a maior parte, né, em cerca de 47,5%. No Brasil, né, na ocupação de forma geral, esse ensino, esse nível de instrução, com ensino médio completo ou equivalente, ela já cai para 33%. E o crescimento ocorre em outras categorias de ensino superior, né? Então, aí tem um aumento aí para ensino superior em relação aos vendedores a domicílio. E essa diferença entre o vendedor a domicílio e a ocupação total mostra que a venda direta ela é uma oportunidade de geração de emprego para a população com menor nível escolar, que também corresponde aí com a faixa de rendas mais baixa, com aquelas despesas, né? Então, é tudo um conjunto que a gente vê do próprio perfil do vendedor direto. Em termos de gênero, as vendas diretas, olhando aí vendedores a domicílio da PNAD, a maior parte são representados por mulheres, né? Isso também corresponde à própria pesquisa da BVD, quando a gente olha aí, principalmente na categoria de cosméticos e cuidados pessoais, que tem a maior parte de mulheres, e essa participação de mulheres chegou aí no primeiro trimestre de 2021 a 63% do total, né, entre homens e mulheres. E é uma participação maior de mulheres, até mesmo dentro da categoria de vendedores, que é uma participação, chegou a 54% de mulheres, e na ocupação total é bem maior, né? A ocupação total, as mulheres representam aí 43%,
né, no primeiro trimestre de 2021, segundo os dados do IBGE, e para os vendedores a domicílio chega aí a 63%. Então, você vê que é uma opção de emprego ainda mais assim, para mulheres, e mesmo dentro da categoria de vendedores a domicílio ainda sai ganhando aí dessa participação de mulheres, né? Em termos aqui, né, da classificação aí por raça, por cor, a gente vê que aí é muito mais parecido com o que a gente vê na própria ocupação total. Então, nos vendedores a domicílio, cerca de 56% da população se classifica, né, se indica como preta e parda, e na ocupação total isso é de 54%. Então, já é bem mais semelhante, né, já é praticamente igual ao que a gente vê na própria média aí da ocupação total. E aí aqui a gente tem a faixa etária dos representantes, aonde eles estão mais inseridos, a maior parte dos representantes. E aqui é pela própria pesquisa da BVD, que eles, onde estão os representantes, e a gente vê que a maior parte, né, cerca de 68%, está entre a faixa etária de 23 e 40 anos. E quando a gente olha a população do Brasil, aqui pelos dados do IBGE, a população ativa, né, população ativa entre homens e mulheres, a gente vê que essa faixa entre 23 e 40 anos corresponde aí a 29% do total. E tem um crescimento maior quando a gente acima de 41 anos, né, que é uma população aí que vai envelhecendo ao longo dos anos. Então, a gente vê que as vendas diretas, elas atuam numa faixa etária um pouquinho menor do que a maior parte da população brasileira, né, entre 23 e 40 anos. E aí, né, para a gente ver aqui, para finalizar essa parte do perfil, a gente trouxe a contribuição na Previdência, né? Então, a participação dos vendedores a domicílio que contribuem para a Previdência. Para olhar esses dados, a gente trouxe os dados também da PNAD, dos vendedores a domicílio, e a gente pegou somente quem respondeu que vendedor a domicílio era a ocupação principal, porque muitos também respondem como ocupação secundária, tendo outros empregos. E aí, às vezes, eles contribuem para a Previdência com outra ocupação, com outro emprego, e aí, quando a gente olha aqui, pode diminuir esse dado. Então, a gente pegou só quem tem a vendedora a domicílio como ocupação principal. E aí, a gente vê que nessa média de 2012 até 2021, 63% dos vendedores diretos, né, dessa subcategoria da PNAD, de vendedores a domicílio, contribuem para a Previdência. E esse número é muito próximo do que a gente vê na própria média da ocupação total. Na ocupação total, essa média de 2012 até 2021, cerca de 68%. Então, é bem parecido com o que a gente vê na ocupação total, da maior parte aí contribuindo para a Previdência, né? E aí isso também corresponde aos dados que a gente vê da própria pesquisa da BVD. Quando a gente olha a pesquisa, a maior parte dos vendedores diretos, eles são pessoas físicas, né? Então, eles respondem aí como pessoa física, e eles são classificados como MEI, né? Que é um microempreendedor individual. E aí eles contribuem para a Previdência sendo MEI, né? Que é correspondente ao que a gente está vendo aí nos próprios dados da PNAD, que a maior parte contribui aí para a Previdência. E aí, entrando um pouquinho, olhando região, né? Então, a gente viu a relevância econômica, viu um pouquinho a participação no PIB, e agora a gente olha o PIB aberto por regiões do Brasil. Aqui a gente pegou a ótica da oferta do PIB, que aí é composto pela parte de serviços, que aí dentro de serviços tem todo o comércio varejista, vendas diretas, que a gente viu anteriormente, a parte da indústria e agropecuária. A gente vê que no Brasil, a maior parte do PIB corresponde a serviços, e isso também acontece entre as regiões. Mas, mesmo que todas as regiões também tenham a maior parte de serviços, a gente vê uma diferença entre magnitudes e o crescimento em outras atividades, né? Então, por exemplo, o Norte é uma participação de serviços menor do que a média Brasil, e com isso tem um crescimento tanto em indústria quanto agropecuária. E é diferente do que a gente vê no Sudeste e no Centro-Oeste, por exemplo, que é uma participação aí bem maior dos serviços e maior, e aí um crescimento aí da indústria e no Centro-Oeste agropecuária. Então, apesar de todas terem serviço como maior participação, a magnitude que elas são e as diferenças dos outros também corresponde aí
para as diferenças regionais que a gente vai ver das próprias vendas diretas, né, da atuação das vendas diretas em cada região. Nesse sentido, aqui a gente traz como que é composto a parte das vendas diretas, dos representantes, né, dos vendedores a domicílio, olhando aí por região, comparando com a participação regional do comércio varejista, né? Então, a gente pode ver que, diferente do comércio varejista, que a maior parte está no Sudeste, a gente vê que vendedores a domicílio têm uma participação maior no Norte e no Nordeste em relação ao comércio varejista, né? Então, em relação ao comércio, o Norte e o Nordeste dos vendedores a domicílio é maior. E aí, em termos de outras regiões, a gente vê que é mais disseminado o vendedor a domicílio do que é o comércio varejista. E essa correspondência, essas diferenças com o comércio varejista se dão também pela própria diferença socioeconômica que é em cada região. Então, a gente tem aqui no gráfico da direita a participação por faixas de renda em cada região. A gente vê que no Norte e no Nordeste, a participação da classe D e E ela é maior do que a participação na média nacional. Então, como a gente viu que a maior parte dos representantes estão nas faixas de renda mais baixa, na classe D e E, na classe C, essas faixas elas são mais presentes no Norte e no Nordeste. Então, isso aí corrobora, né, para a gente ver por que o comércio varejista e os vendedores a domicílio são diferentes em termos aí de regiões, por conta aí do próprio perfil socioeconômico que a gente vê em cada região. E aí, olhando aqui ainda as regiões, aqui a gente trouxe também o contexto do mercado de trabalho em cada região e a participação que os vendedores a domicílio têm dentro da ocupação total da região e dentro do grupo de vendedores. Pelos gráficos, a gente vê que o Norte e Nordeste, eles têm uma participação tanto na ocupação total quanto no grupo de vendedores maior do que a média Brasil, né, em termos aí dos vendedores a domicílio dentro de cada região, uma participação maior do que a média Brasil em relação também a outras regiões, né? Então, a gente vê a importância dessa ocupação, principalmente nessas duas regiões, no Norte e no Nordeste. E aí isso conversa bastante com o próprio perfil socioeconômico que a gente vê classes D e E e classe C maiores também nessas regiões. Em termos de rendimento, a gente também vê umas diferenças regionais, tanto nos vendedores a domicílio quanto na ocupação total, né? E aí vendedores a domicílio, esse gráfico da esquerda, e a ocupação total, o gráfico da direita, a gente vê que a renda Norte e Nordeste, elas são semelhantes, né? Vendedores a domicílio e ocupação total. Tanto nas duas categorias, o Norte e o Nordeste tem uma renda média habitual, né, dos trabalhadores menor do que a gente vê na média Brasil. Então, apesar dos vendedores a domicílio nessas duas regiões terem uma participação mais elevada do que a ocupação total, né, na cada região, do que a média Brasil, a gente vê que em termos de rendimento já é um pouquinho menor do que a média Brasil, e isso ocorre tanto em vendedores a domicílio como na própria ocupação total, né? Então não é uma característica só dos vendedores a domicílio, é uma característica da ocupação da região, né, com rendimentos aí menor do que a média Brasil. E aí, para finalizar essa parte, a gente tem aqui a distribuição dos representantes de vendas diretas pela pesquisa da ABVD, pelas unidades da federação e o Distrito Federal. E a gente vê que os vendedores a domicílio, né, os representantes aí de vendas diretas, estão presentes em todos os estados, Distrito Federal, e aqui a gente tem a evolução de como que isso passou em 2016, quando responderam a pergunta, para 2020. E nesses 2 anos a gente vê aí participação em todas as unidades da federação, né? Então é uma evolução aí que a gente vê tanto do perfil, tanto região, que é importante para todo o Brasil, né? Que tem essa participação. Aí acho que era essa apresentação, né? A gente passou, então de forma resumida a gente vê que as vendas diretas elas são importantes para o próprio PIB do país, olhando ainda mais para o comércio varejista, elas têm umas características específicas em termos de perfil socioeconômico, que corresponde bastante com o que a gente vê no Brasil de faixas de rendas mais baixas, precisando dessa atuação como fonte complementar de renda, até pelo seu orçamento mais comprometido, e em termos regionais a gente vê essa presença aí mais disseminada em termos de região do que a gente vê no próprio comércio varejista. Acho que essas eram as principais conclusões, o principal
a principal coisa do trabalho. E aí, qualquer dúvida, estamos à disposição para conversar, tirar dúvidas e percepções que vocês tenham. Obrigada. Boa, meninas, muito obrigada. Gente, fiquem à vontade se quiserem mandar as perguntas de vocês. Eu acho que, de uma forma geral, o que tem de inédito nesse estudo, a gente conseguiu medir aí o impacto realmente da Previdência, né, e até a arrecadação, que a gente não trouxe aqui, né, a lei Isabela, mas até a arrecadação de imposto da atividade de uma forma geral, né, que a gente sabe que o nosso setor é super tributado aí, e é uma das coisas que a gente precisa muito, né, essas informações de impacto tributário mesmo, foi uma coisa que a gente conseguiu medir nesse estudo e que a gente levou. Acho que uma coisa para a gente citar aqui, né, esses dados de perfil, a gente se baseou muito na pesquisa da CVA, do Sandro Cimatti, que está aqui também nos assistindo, e que é sempre tão útil aí para a gente, mas foi muito interessante que a Tendências conseguiu fazer essa correlação aí com a PNAD e com os dados do IBGE de uma forma geral, né? Então, isso que essa pesquisa trouxe de inédito, a gente já está usando e com certeza vai usar muito ainda esses dados e deve rever aí periodicamente, atualizar de tempos em tempos, depois de, sei lá, um tempo, né, os dados acabam ficando antigos e a gente tem necessidade, na verdade aqui algumas informações que vocês mostraram já surgia a necessidade de, seria legal se a gente pudesse ver o final de 21, né, até porque o mercado está mudando tanto agora com essa volta da pandemia, a volta da atividade, tudo isso, né, mas sem dúvida nenhuma foi super útil e importante aí para a gente. Acho que se ninguém tem nenhuma pergunta aí, a gente encerra aqui. Deixa eu ver, a Cassiana está mandando aqui, vimos os últimos dados da BVD em 2019 e acabo de entender como mudou o perfil dos empreendedores que até então eram BC. Ah, legal, acho que ela está citando aqui a entrada dessa classe, da classe E e tal, né, que teve tanta relevância aqui no estudo. Legal. Bom, Isabela, Alessandra, muitíssimo obrigada, tanto pela dedicação de vocês aí para fazer esse estudo tão importante para o nosso setor, quanto por estar aqui com a gente essa horinha. Foi super importante, super valioso. Se a gente receber aqui outras dúvidas, a gente aciona vocês aí. Muito obrigada para vocês que nos assistiram. A gente também fica à disposição, esclarecimento de dúvidas ou qualquer outra coisa que precisem. E um bom dia a todos vocês, bom trabalho. A gente encerra aqui, então, agradecendo aí a participação de todos. Obrigada, Adriane, obrigada a todos. Obrigada, gente. Bom dia. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.